Olá, eu sou Patrícia de Carvalho. Minha avó serviu, né, a Casa dos Encostos, como também minha mãe, embora minha mãe não gostasse do espiritismo, não gostava de macumbaria, mas eu sempre presenciava, desde menina, minha mãe na frente, às vezes, de uma TV, manifestando com entidades do nada. E dali aquelas entidades vinham e davam todo um receituário para que nós pudéssemos desenvolver determinados rituais. Cada uma dava o seu nome, cada uma falava aquilo que queria, trazia suas petições. E nós, na época, não tínhamos nem sequer dinheiro para comprar coisas para nós mesmos. Porém, nós tínhamos que nos virar para poder dar para as entidades aquilo que outrora elas estavam pedindo. O meu lar era completamente destruído, não havia harmonia, união, pelo contrário, minha mãe era uma mulher extremamente nervosa, ciumenta, e meu pai, um homem alcoólatra, desequilibrado, envolvido com a jogatina. Não se tinha dinheiro, não se tinha trabalho. A nossa vida era um lar desarmonizado, um lar muito pendente em todos os sentidos. Muita miséria, nós tínhamos muitas misérias. E assim, eu fui criada de casa em casa de parentes, de avós, tias, tios. Sofri um abuso aos meus 6 anos de idade e dali, ao mesmo tempo, eu fui aprendendo através das entidades todos os fundamentos do mundo espiritual. Eu já carregava comigo depressões, eu já carregava amarguras de espírito, solidão. Em cada casa por onde eu passava, eu às vezes encontrava revistas pornográficas nas quais eu também me envolvia. E isso foi despertando em mim o lado pornográfico. Eu passei a ter sede de pornografias. Mesmo sendo uma mulher, eu passei a ter esse lado que eu tinha uma gula sexual por conta de tudo isso que eu vivenciei. Eu cheguei ao ponto do meu envolvimento com os espíritos, eu fazer um ritual, desenvolver um ritual dentro do meu próprio útero. E também fazer um pacto, tá? Com um punhal de uma determinada entidade, com o coração fechado e o meu sangue íntimo. Eu cheguei a passar, depois disso, a ter desejos por animais. Eu passei a ter uma vida muito pesada, muito carregada. E ainda assim, eu era separada para prestar a chamada caridade. Eu era um tipo de pessoas que todos os dias eu pedia para morrer. Eu não tinha alegria, eu não tinha vontade de existir. Eu tinha um mal muito grande dentro de mim. Para algumas pessoas, ter um casamento, casar é fácil, mas nem para mim isso não era, porque eu estava designada a viver uma vida promíscua, de prostituição no mundo. Eu estava determinada a viver uma vida cheia de enfermidades, de doenças, porque até então eu era uma pessoa doente, eu não sei em que parte do meu corpo eu não tinha doença. Eu era uma pessoa em todos os aspectos, de dentro para fora, totalmente desequilibrada, perturbada, uma pessoa pesada, cheia de carregos e sobrecarregos. Eu cheguei assim na Igreja Universal. Eu fui uma mãe pequena, eu fui uma filha dos encostos, eu fui uma mulher pactuada, uma mulher que tinha um carrego muito grande, com um coração muito pesado, cheio de ódio, de mágoa, de rancor, por todas as adversidades, situações que eu vivenciava. Eu odiava a Igreja Universal por conta de ouvir meus familiares falando sobre a Igreja Universal, que o bispo era ladrão, e eu odiava muito a Igreja Universal num todo, e principalmente o bispo Macedo, por conta do meu avô. Meu avô, eu era muito ligada a ele era dono também de um terreiro, e ele falava muito mal do bispo. Ele dizia que tinham 2 coisas que ele odiava na terra, e uma delas ele citava explicitamente, que era o bispo Edir Macedo. E eu, por conta dele, eu passei também a acreditar que o bispo Macedo era um homem mau, um homem muito mau. E eu tinha também essa raiva, esse preconceito. Eu cheguei a falar que a Igreja Universal ela era o caminho para ir para o céu, mas o bispo Macedo era o pedágio. E que ninguém entraria no céu se não pagasse ao bispo para ter um pedacinho nos céus. Mas foi assim que eu cheguei na Igreja Universal. Minha mãe e minha irmã lutaram por mim e através dessa luta, um dia eu liguei a rádio, né? E o bispo Macedo, ele estava dando aí uma palavra. E naquele momento, algo dentro de mim
mudou. Algo dentro de mim, sabe, veio dizendo, olha, você vai hoje na igreja, você vai entregar a vida para Jesus e a partir de hoje a sua vida vai mudar. E tive um poder, algo que veio dentro de mim naquele momento e já colocou um querer, uma novidade na minha vida para que eu pudesse acreditar na vida. Então ali naquele momento, naquela palavra, eu disse, não, eu vou nessa igreja hoje, hoje eu vou buscar esse Deus e eu vou entregar a minha vida para Ele. Então, quando eu saí da minha casa, eu já fui determinada. Eu fui determinada para entregar a minha vida para o Senhor Jesus. E eu busquei, eu me entreguei, eu me rendi. As mentiras que a mídia falava sobre o bispo Edir Macedo, para mim, não tiveram mais fundamentos. Passaram não mais a ter valor nenhum. Qualquer palavra, qualquer coisa que vinha de encontro para denegrir, defamar a Igreja Universal, o bispo Macedo, eu não tinha como dizer, não, ele é verdade, porque aconteceu diferente comigo. Eu fui transformada e eu passei a receber a presença de Deus, o Espírito Santo, o Espírito da vida, o Espírito da morte, ele saiu. O espírito que me manipulava, que me jogava para baixo, ele saiu. E eu recebi a presença do Espírito Santo, eu fui transformada da água para o vinho. E através dessa transformação, eu passei a querer viver. Eu passei a querer ter uma vida dentro de mim e do lado de fora diferente. Eu passei a lutar pelos meus ideais, eu passei a ter ânimo, eu passei a acreditar em mim, eu passei a ser uma pessoa diferente de tudo que até então eu havia sido. Eu passei a ter a paz, consegui encostar a minha cabeça no travesseiro e dormir, descansar, coisas que eu não dormia, eu não descansava. Eu era uma mulher desassossegada, que vivia nas madrugadas, em cemitérios, em praias. Eu vivia fazendo trabalhos, ebós, rituais. As entidades me chamavam na cama, no leito, para me pactuar com elas. Então eu não tinha uma vida própria, eu tinha vícios. E tudo isso, o Espírito Santo, ele me limpou, ele me libertou dos traumas, das dores, das marcas, de uma vida intranquila. E hoje eu passei a ter vida, eu tenho vida dentro de mim. Hoje eu sou feliz, eu tenho a minha família, eu sou casada, eu não precisei trocar de marido, eu lutei pelo meu esposo, hoje nós temos uma vida feliz, hoje eu amo e sou amada, hoje eu tenho uma vida que eu não passo fome, eu tenho casas, eu graças a Deus, eu tenho a paz de Cristo dentro de mim, eu tenho a saúde, eu não carrego enfermidades no meu corpo. Então, eu posso falar de um Deus, de um Espírito Santo que agiu realmente de dentro para fora e que vai fazer muito mais. Porque enquanto eu estiver viva e estiver nele, ele é um comigo. O Espírito Santo para mim, hoje, é o meu melhor amigo. Eu não recorro a homens para nada. Eu busco em tudo ter a companhia do meu melhor amigo. Ele é o meu amigo de verdade. Ele é meu pai, meu companheiro, meu marido. Ele é o meu tudo. A força que me renova cada dia, que me guia, que me dá essa paz. Ele é o meu tudo. Sem ele, eu não existo. O Espírito Santo, ele alumia os meus caminhos. Depois que eu recebi o Espírito Santo, a minha vida ela foi transformada. O meu interior ele foi transformado. E hoje, eu vivo em alegria, eu tenho paz. Hoje, ele é tudo para mim. Ele é tudo que eu possuo, ele é a minha maior riqueza. Não existe tesouro maior para mim que não seja o Espírito Santo. Então você vê o que aconteceu com a Patrícia, que era mãe de santo, que tinha herdado isso dos seus pais, dos seus avós, etc. Aconteceu com ela o que aconteceu comigo. E foi o que aconteceu com Abraão. A Patrícia teve que deixar
a macumba, teve que deixar a bruxaria, teve que deixar de ser mãe de santo para ser filha de Deus. Muito legal, né? Ela teve que deixar os encostos, ela teve que abandonar aquela vida inteira de prostituição, de pornografia, de sujeira, pacto com o diabo, essas coisas mais. Ela teve que deixar aquela vida, aquelas tradições, aquelas manias. E ela fez um pacto com Deus e recebeu de Deus a bênção das bênçãos, o Espírito Santo. Então, depois que a pessoa recebe o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ela se torna feliz. Mas para receber o Espírito de Deus, ela tem que deixar sua terra, casa de seu pai, seus familiares, ela tem que deixar os seus pensamentos passados, ela tem que deixar sua religiosidade para trás, ela tem que abrir mão da sua religião. Não tenho dúvida disso. Ela tem que abrir mão das suas tradições. Bispo, então eu não vou abrir mão. Então, nada feito com Deus. Deus não pode fazer de você ou de nós uma nova criatura com a vida velha dentro de nós. Nós não podemos ter duas vidas, a boa e a ruim, não. Ele dá uma vida nova, transformada. Inclusive, você vê uma mulher que foi usada e abusada e aos montes, tinha marcas no corpo do inferno. E hoje tem uma família. E quantas moças que estão assistindo aí, homens também, que dizem, puxa, eu não tenho marca, eu não fiz pacto com o diabo, eu não servi o diabo, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. E não tenho uma família, eu não tenho um lar, eu não tenho um casamento. Eu tenho um marido, mas não tenho casamento. Eu tenho uma esposa, mas não tenho casamento. Eu não tenho vida. Porque é o inferno. Toda vez que eu chego em casa, a minha mulher vem enchendo o saco, vem falando. Você chegou tarde, você bebeu, você não sei o que, onde você esteve, etc, etc. Pô, ela lá. Ninguém aguenta. Homem nenhum aguenta. Da mesma forma é a mulher, coitada, que é dedicada ao seu lar, dedicada ao seu marido, e quando ele chega embriagado. Pô, pera lá. Então, você, de repente, é essa criatura que vive um pequenino inferno dentro da sua casa. Do lado de fora da sua casa, no trabalho, já não é fácil. Mas quando você chega em casa, se torna pior. Minha amiga, meu amigo. Abraão deixou a sua terra, suas propriedades, deixou sua parentela, seus familiares, pegou a sua mulher e foi para a terra que Deus havia mandado. E é isso que Deus fala com você.